esse jornalista aqui não é bolsonarista, não é de direita, inclusive ele criticava o presidente Bolsonaro, das antigas, e aí de repente ele apareceu bem aqui, dando cacetada na velha mídia e na decisão absurda de mandar prender o general Braga Neto. Olha, se for prestar atenção no noticiário, das emissoras de televisão principalmente, mas também dos jornais, que eu tenho lido no computador, não tenho recebido jornal impresso em casa, o acontecimento do dia foi a prisão do general Walter Braga Neto, como grande articulador do golpe que não houve no dia 8 de janeiro do ano passado. Pois bem, meus queridos, a questão toda é a seguinte. Durante todo o noticiário que eu acompanhei, na televisão e depois na leitura dos jornais, eu encontrei um excesso, um domínio absoluto do tempo condicional na gramática. Poderia ter acontecido isso? Aconteceria isso? Teria acontecido isso? Eu me lembro muito bem das primeiras lições que eu recebi dos meus dois grandes mestres no jornalismo. João Batista Lemos, meu pai no jornalismo, e Jaime Negreiros, que era o editor de local da Folha quando eu comecei, em 1970. E eles sempre reprimiam o uso do condicional, porque notícia não se faz com condicional, notícia se faz com verbo direto. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceria, não existe. Aconteceria é tema de ficção, é tema para romance, é tema para conto, é tempo para conversa de boteco. Mas, para noticiário, nunca. No entanto, para vocês terem uma ideia, a Globo News recorreu a uma produtora. Sabe o que é uma produtora? No meu tempo de jornalismo, redação, havia o repórter e o produtor. O produtor era aquele que prestava um serviço mais relevante para o repórter. Ou seja, marcava entrevista com alguém, acertava um transporte para levar o repórter até o local, e o repórter fazia a matéria. Sempre no verbo direto. Nada de condicional. Olha, pode ter acontecido? Não. Não pode ter acontecido. Ou aconteceu ou não aconteceu, para sair no jornal, na notícia de rádio, na notícia de televisão. Isso não existe mais, acabou. Devemos ao general Walter Braga Neto a imposição do reino do condicional no noticiário, principalmente da televisão, mas também dos jornais. Poderia ter sido, se fosse, terá e tal. E no depoimento pode ser que o general fale isso, pode ser que não fale. E enquanto isso, ninguém foi informado do real estado de saúde do presidente da República, que é um assunto de Estado. O real estado de saúde do presidente da República é assunto de Estado que interessa a todo cidadão, a cada cidadão. No entanto, a notícia real está sendo camuflada, seja como o que aconteceu neste sábado, seja o que tem acontecido desde que o presidente foi operado, teoricamente, publicamente 2 vezes. Sabe-se lá quantas vezes terá sido, né? Teria sido, para usar o condicional da moda, né? Pois nós temos os médicos, né? O doutor Calil, diretor, amigo do Lula e diretor do Hospital Sírio-Libanês, quando o Lula está hospedado. Então, é o rei das entrevistas coletivas. Inclusive, uma espécie de padrão nos comentários que eu leio aqui, a partir desses meus vídeos, dizendo que ele agora pode estar acrescentando no seu currículo o papel de assessor de imprensa do presidente. Não é o papel do médico, não é o papel do diretor de um hospital que tem a reputação que tem o Hospital Sírio-Libanês. Aliás, esgotou-se, inclusive, a fantasia. A fantasia hoje se resume aos condicionais, aos fatos que poderiam ter sido e não se sabe se foram. Né? Para você não dizer que eu sou injusto, eu vou dizer um colega, um jornalista, que escreveu e assinou um artigo a respeito do assunto, dizendo o seguinte, que o governo Lula, neste episódio da internação para as operações do crânio, exerceu a sua obrigação de não informar. A obrigação de não informar é do governo Lula, porque os governos democráticos, desde antanho, têm a obrigação de informar. Qualquer governo que se considere democrático tem a obrigação de informar. No vídeo anterior, eu me referi ao fato de que não há um repórter na porta do hospital. Não há um repórter na porta do hospital e não há uma informação confiável em nenhum noticiário que eu tenha visto, lido ou ouvido. Isso é um vexame absoluto. O que o Guzzo fez no Estadão foi uma exceção, um caso até notável, né? Como o caso da produtora falar horas e horas, eu estou exagerando, né? Para ironizar, no lugar de repórter, porque era dia de plantão e tinha que preencher a vaga dos repórteres que estavam de folga, dos comentaristas que estavam de folga. Todos, comentaristas que eu respeito aqui, que são poucos, recorreram ao velho truque do condicional. A mim não enganam, não, e você também. Você que me acompanha, você não se deixa enganar pelo uso do condicional. Se seria, é porque não foi. Porque se fosse, teria sido. Se teria sido, aconteceu, não aconteceria. Eu estou interrompendo aqui o seu lazer no sábado para dar esse meu testemunho de um jornalista veterano, 57 anos de jornalismo, para que você sinta o momento especial que nós vivemos numa falsa democracia. Eu já disse, nós não vivemos uma democracia. Nós não estamos numa república, coisa pública, do latim res, coisa pública, do povo, coisa do povo. Não, é uma ré privada. Privada nos dois sentidos. Privada porque pertence aos grupos que estão no poder e privada usando também o sentido fecal da palavra, né? Do depósito de fezes dos
dos atos fisiológicos, né? Pois bem, eu me tomei o luxo de interromper o seu lazer para lhe dar esse meu testemunho e quero saber o que é que vai sair desses condicionais todos. Eu quero saber se os condicionais forem condicionados e não se repetirem em fatos reais, se nós seremos informados. Esta é a obrigação do governo. Esta é a obrigação de uma democracia que se preze. E é a obrigação de meios de comunicação, que não devem apelar para fontes, porque nós não estamos numa praça, nós estamos num teatro de acontecimentos reais e precisamos de notícias seguras, precisamos de informações do que aconteceu. Eu não tenho nenhuma defesa a fazer do general Walter Braga, você é testemunha que eu fui muito crítico quando Michel Temer o nomeou para a intervenção militar no Rio de Janeiro, e muito crítico, até talvez um pouco exagerado, de dizer que a intervenção militar do general Walter Braga no Rio é uma das grandes fontes, vamos usar a metáfora favorita dos coleguinhas, uma das grandes fontes do clima de violência que o Rio de Janeiro vive. O general Walter Braga nunca foi confiável para mim, a questão não é essa. A questão é que mesmo que ele tenha feito tudo o que dizem que fez, não aconteceu nada de prática, o general Walter Braga Neto não representa nenhum risco à democracia do Brasil. O mesmo eu não posso dizer dessa gente que manipula informações e que não passa informação concreta a respeito do estado de saúde de um presidente da República que tem muitos achaques no seu passado, registrados em jornal como notícia e sem condicional. Não teria tido um problema no coração, não teria tido um problema intracrânea, não. Aconteceu o problema. E aí, o que é que foi de verdade, né? Quando nós teremos médicos de verdade respondendo a repórteres de verdade na porta do hospital sírio-libanês para saber de uma informação da mais grave importância, o estado de saúde real do presidente da República. Hoje, nem o imaginário foi divulgado. Lamentável. Olha aí, ó. Você viu que ele está dizendo categoricamente, olha, se você pegar todos os jornais do Brasil hoje, eles estão dizendo que o Braga Neto é acusado de um golpe de Estado que teria acontecido se isso, se aquilo, se não mais o quê. Ou seja, se teria sido, é porque o golpe nunca aconteceu. Golpe nunca aconteceu. E ele conclui brilhantemente dizendo, olha, o general Braga Neto não representa nenhum risco, um mínimo risco à sociedade brasileira. Me diga, Braga Neto representa um risco à sociedade brasileira? Um homem que lutou pela segurança do Brasil? Lutou pela segurança do Brasil. Agora ele representa perigo à nossa nação? Minha gente? E quem roubou a nação brasileira? De quem cometeu o maior roubo da história do Brasil? Esse não representa perigo. Esse foi libertado pela mesma turma para voltar à cena do crime, né? Olha a inversão de valores que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Olha a inversão, gente. Eu trouxe esse testemunho aqui, gente, não estava nem na minha pauta. Mas eu vi esse vídeo dele aqui e me surpreendi positivamente. Porque ver esse jornalista aqui, que diz que tem mais de 50 anos de jornalismo, dando aula para essa cambada que viaja em narrativa por causa do Pix, né, do governo, isso aí é um lampejo de um verdadeiro jornalismo ainda que eu vejo na pessoa do Neumann Pinto. Obrigado, patriota Giovanni Moraes Freitas. Acaba de colaborar conosco. Eu agradeço a todos vocês, desejando aí um ótimo domingo. E a gente volta a qualquer momento com mais informações de desdobramento sobre essa prisão absurda do general Braga Neto. Mas, enfim, desistir, a gente não pode desistir do nosso país. Temos que continuar defendendo a verdade, o verdadeiro Estado democrático de direito, defendendo nossas liberdades, dizendo que aqui, gente, é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos sempre.